Começamos mais um programa Luciane Fortunato. Hoje a gente vai falar, infelizmente, ainda sobre Covid, porque é um assunto que não podemos fugir, né? Está aí no meio da nossa vida, tem quase um ano esse negócio. Então, mas a gente já tem o início da vacinação e isso já é uma boa vitória, é a vitória da ciência, a vitória dos nossos institutos, né, científicos também aqui no Brasil, Butantan e também a Fiocruz e também o SUS. E a gente tem esse início de vacinação aí e temos a participação do infectologista Marco Lisserri, que vai explicar algumas coisas para vocês. Temos também uma entrevista com a advogada Railana Santana Faraco, que vai falar um pouquinho sobre contrato de aluguel e pandemia. Pois é, você sabe que no ano passado tiveram várias coisas que poderiam ser negociadas para você que tem aí um contrato de aluguel, mora de aluguel. Você poderia negociar um desconto, você poderia negociar até mesmo a sua multa de rescisão. Mas será que esse ano de 2021 isso ainda está valendo? É sobre isso que a advogada Railana vai falar um pouquinho para a gente. Tudo isso e muito mais aqui no programa Luciane Fortunato. É uma felicidade estar com você, sempre passando informação, sempre defendendo aí o conhecimento e que as pessoas estejam muito bem informadas. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já já, não sai daí. Estúdio Cida Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Estamos de volta com o programa Luciane Fortunato. Como você sabe, a vacina Coronavac ela foi aprovada aqui no Brasil pela Anvisa no último domingo e, enfim, vamos começar a vacinação. Em São Paulo a vacinação já começou. Aqui no Rio de Janeiro a informação é que a vacinação vai iniciar na próxima quarta-feira, amanhã, né, quarta-feira, dia 20, mas o infectologista Marco Lisserri tem um pouquinho de detalhes para dar para você, que muita gente acha que, já que tem vacina, não precisa mais usar máscara, né, gente? Não precisa mais usar álcool em gel e vamos aglomerar, vamos para a festinha. E não é bem isso. Ele vai falar um pouco mais agora, dá uma olhadinha. A vacina chegou. Isso é a alegria de todos nós, infectologistas e médicos que estão na linha de frente do Covid-19, né? Pessoal, a vacina é a coisa mais esperada que nós, infectologistas, estávamos esperando esse tempo todo, né? Eu vou explicar novamente essa questão da vacina, para vocês entenderem. A Coronavac, né, ela é uma vacina muito eficaz, mostrou a eficiência dela, né? A gente só não sabe ainda quando que a gente vai ter que vacinar, vai vacinar esse ano, se vai ter que vacinar daqui a 8 meses, 9 meses, isso aí os estudos vão dizer. Mas a gente sabe o seguinte, a pessoa tomando as duas doses da Coronavac, tá? Hoje os estudos mostram com um intervalo um pouquinho maior, que é de 3 a 4 semanas, a eficácia vai a 70%. Então, isso quer dizer o quê? Que se de 100 pessoas vacinadas, 70 já provavelmente vão ficar imunes ao coronavírus. Os outros 30% que tiverem infecção por coronavírus, eles vão evoluir para formas leves, né? Não mais as formas graves que levam a gente ao desespero nos hospitais, né? Por falta de vaga, né? Aquela correria para tentar resolver o problema
e dá uma assistência para a pessoa, né? Que os profissionais de saúde ficam com aquela batata quente na mão e para resolver, e sabendo que é uma vida, né? É um amor de uma pessoa, né? Que está ali, né? E a gente sabe que a coisa é muito dramática, porque o vírus normalmente ele atinge uma família inteira, né? Ele pega uma pessoa, pega a família inteira. Então depois aquilo é em cadeia. Então isso a vacina vai evitar que as pessoas evoluam para as formas graves da doença. Tá? A expectativa é que a vacina chegue nos próximos dias, aí, primeiro para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid-19, que eu acho que é merecido, né? Porque foram pessoas que expuseram suas vidas, né, para salvar dos outros. Eu acho isso aí uma coisa ideal. E depois os idosos, que são o grupo que mais sofre com a doença, né? Crianças e adultos jovens, normalmente a evolução é benigna. Então, assim, é fundamental a vacina. Mas uma coisa que vocês não podem esquecer, gente, que nos próximos 2 anos, isso não tem jeito, nós vamos ter que usar máscara. Tá? E nos próximos meses a gente vai ter que manter o distanciamento social, vai ter que usar o álcool gel para lavar a mãozinha. Né? Isso é fundamental. Né? Isso aí, você fazendo isso, é um respeito por você, pelo teu corpo, que é teu templo, né? E um respeito às outras pessoas, né? E aos seus amores, né? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Seus parentes próximos, né? É uma felicidade você tomar cuidado com os outros, né? O amor aos outros é o que faz do ser humano um ser divino, né? Então, assim, eu acho que não pode deixar essas medidas serem esquecidas. Então, vamos em frente com a vacina, né? Graças a Deus, né? Estamos chegando, de repente, numa fase que provavelmente próximo ano esse vírus já está controlado, e aí sim a gente vai poder viver mais tranquilo, né? Mais com máscara, pelo menos mais em 2022. Tá aí a fala então do infectologista Marco Lisserri, ele alertando que sim, começamos a vacinação, que bom, graças a Deus, mas a população precisa ainda fazer a parte dela por um longo período, o processo ainda está no início, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente e, infelizmente, a gente ainda tem que tomar o distanciamento, a gente ainda tem que usar máscara, tem que usar álcool e gel, lembrando que a Anvisa autorizou a distribuição emergencial de vacinas apontando que não há evidência científica de tratamento preventivo, né, gente? Aquele uso de ivermectina, cloroquina, eu sei que isso tudo é polêmico, entretanto, a ciência ainda não comprovou esse uso. A ciência comprovou a eficácia da vacina para poder diminuir aí enfim, o número, né, de casos de infecção com relação ao coronavírus. Então é importante a gente alertar sobre isso. Inclusive, a gente viu aí na última semana o coordenador da UTI do Hospital Getúlio Vargas, em Manaus, Anfremon Neto, e lá no Amazonas, ele diante do colapso que estava acontecendo, que está acontecendo no Amazonas, né, com os números de Covid explodindo e pessoas morrendo por falta de cilindros de oxigênio. Ele atende cerca de 50 pacientes infectados pela Covid-19 por dia, e ele desabafou que a maioria desses pacientes que estão internados, muitos até entubados, todos eles, ele sabe que fizeram tratamento precoce. Fizeram tratamento com azitromicina, ivermectina, que é o mais atual, e alguns fizeram a nita e até mesmo a cloroquina. Esse vídeo está circulando aí na internet e ele deu o depoimento dele como médico, né? Como médico que também acreditava nesse tratamento precoce, mas infelizmente esse tratamento ele não é comprovado cientificamente e o que a gente tem hoje mesmo é a vacina. Por isso que é muito importante que as pessoas saibam que tem que vacinar.
Ô, Michel, por favor, se você puder colocar a artezinha da prefeitura, confirmou a entrega das primeiras 4.678 doses de vacina contra o coronavírus em Petrópolis. 4.678 doses iniciais, né, minha gente? Ainda é muito pouco, mas é o início. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, os primeiros a serem imunizados serão os profissionais de saúde, que atuam na linha de frente contra a Covid-19, nada mais justo, idosos com mais de 60 anos em asilos. Então, por enquanto, esse trabalho de vacinação vai ser relacionado a profissionais de saúde, que trabalham na linha de frente, e também idosos com mais de 60 anos em asilos e também pessoas portadoras de deficiência maiores de 18 anos internadas em instituições. Então, ainda não tem nada no posto, não adianta querer ir lá no posto para poder se vacinar contra a Covid, que ainda não tem nenhuma vacina disponível com relação a isso. Essa primeira etapa aí está destinada a esse grupo inicial, que são os idosos que vivem em lares, né, com vários idosos, e aí a transmissão poderia ser muito mais rápida, e também pessoas com deficiência, que também são pessoas vulneráveis aqui na cidade. E nesse primeiro momento a vacinação ela será volante, ou seja, em pontos móveis, né? Não vai ser vacinação em postos, vai ser a vacinação em loco ou em algum ponto específico. O Estado já garantiu também a entrega desse imunizante para a segunda dose a esse primeiro público aí de 4.678 pessoas que precisam tomar 2 doses. Vão tomar a primeira dose a partir de amanhã, dia 20 de janeiro, e a segunda dose será entregue num prazo de até 28 dias. É o início, ainda é pouquinho, mas já é o começo aí de uma luz no fim do túnel para a gente conseguir exterminar, pelo menos, ou controlar essa doença que é tão desesperadora e tirou a gente do nosso eixo, né, da nossa vida normal, e que logo, logo eu espero realmente que nós possamos aí conseguir voltar a uma realidade, todo mundo se abraçando sem nenhum medo, enfim, tendo eventos e o pessoal da cultura também podendo fazer apresentações e as pessoas fazendo churrasco, fazendo todo tipo de confraternização, né, minha gente? Mas ainda no começo, a gente ainda tem aí um ano pela frente de muito cuidado e a população precisa fazer a parte dela. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Coelho, o endereço certo para a sua beleza. Cortes, luzes, escovas, alongamento de unhas, design de sobrancelhas, maquiagem e depilação. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 4, Petrópolis. Estamos de volta com o programa Luciane Fortunato, agora falando sobre contrato de aluguel e pandemia. Você mora de aluguel, você de repente ano passado teve muita dificuldade para pagar o seu aluguel, pois é, ano passado a gente teve aí essa possibilidade de renegociação de contratos e de valores de aluguel e também de multa de rescisão. Agora, isso ainda está valendo para esse ano? É o que a doutora Railana Santana Faraco vai falar para você, dá uma olhadinha. Olá, estamos conversando com a advogada Railana Santana Faraco. O assunto hoje é aluguel, né? Contratos de aluguel e pandemia. Olá, doutora Railana, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Tudo ótimo. Bom, no ano passado, em plena quarentena, em pleno início, né, de pandemia, tiveram algumas medidas que facilitaram aí as negociações quanto ao aluguel de imóveis. Algumas pessoas conseguiram renegociar seus imóveis, outras conseguiram também alguns acordos na hora de rescisão, né, de contrato. O que aconteceu? Explica para a gente, eu estou aqui dando um resuminho, mas o meu resuminho é um resumo de leiga, né? O que aconteceu exatamente no ano passado quanto aos aluguéis e à pandemia?
Então, Luciane, o que significa um contrato? Um contrato é uma vontade entre as partes. Então, é muito importante dizer que o contrato ele deve ser pactuado de uma forma que ambas as partes sejam beneficiadas. E a maioria dos contratos, até o ano de 2020, eles nunca previam uma pandemia, nunca previam esse tipo de situação, até por ser uma coisa atípica que aconteceu no mundo. Então, muitos locadores permitiram, deram, na verdade, uma redução no valor do aluguel. Essa redução chegou até 50%, dependendo do tipo de imóvel. Imóveis comerciais tiveram essa redução, teve uns, inclusive, com uma restrição bem alta, como academias, que demoraram, foram as primeiras a fecharem e as últimas a serem reabertas, falando nessa questão de comércio, tiveram a isenção total do aluguel. E aí pagaram apenas condomínios e taxas, como IPTU, até para que o locador, de fato, ele não tivesse todo esse ônus. Mas como se deu essa questão do benefício? A partir do momento em que foi instaurado, de fato, o lockdown, as pessoas elas passaram a entrar em contato com os administradores e com os proprietários do imóvel. E aí, justamente para quê? Para que viessem a negociar essas taxas. Então, assim, se você me perguntar, existe dentro da lei do inquilinato alguma obrigatoriedade em fornecer esse desconto? A resposta é simples, é não. Por quê? Porque isso era uma coisa que, de fato, ninguém esperava que pudesse vir a acontecer. Mas a lei também fala que o contrato ele não pode ser leonino. O que é um contrato leonino? É um contrato que você chega na administradora, já existe aquela forma de contrato e você não pode modificar nenhuma cláusula. Esse tipo de contrato não pode existir. Porém, a maioria dos contratos eles já são pré-estabelecidos. Então, até por isso, as administradoras e os proprietários forneceram esse tipo de desconto. Então, assim, dependendo do período em que o inquilino estava de posse do imóvel, dependendo da atividade, dependendo do valor do aluguel, houve essa abertura na negociação. E não ocorreu comigo, mas ocorreu com alguns colegas, onde imóveis comerciais, os proprietários não permitiram sequer 1% de desconto. Então, eles entraram na justiça a fim de demandar um desconto e explicando a atual situação, o período de contrato, o valor do aluguel e nenhum tipo de renda sendo oferida daquele local. E foi concedido a título de liminar, a título de tutela, esse desconto, justamente pela atual situação em que o mundo se encontrava. Muito bem. E esse tipo de ação, ela demora muito ou ela é uma ação rápida? Então, toda ação, infelizmente, é demorada, mas nesse caso a gente entra com um pedido de tutela. O que significa isso? É uma urgência, aquilo que o juiz vai julgar antes de ele averiguar todo o processo, todas as informações que estão contidas no processo. E se de fato essa tutela, essa liminar, ela for favorável e ela pode ser uma coisa reversível, porque o juiz permitir que você pague 50% do aluguel em um mês, isso pode ser reversível nos meses seguintes. Ele geralmente concede esse pedido de tutela. Agora, pensando em 2021, porque a pandemia ainda continua, né? Quando a gente fala em rescisão contratual, em negociação e também com relação à isenção de juros, a gente consegue algum tipo de abatimento nesse período usando essa questão da pandemia por conta mesmo de um momento de crise em que as pessoas ainda estão lutando para se estabelecer, se estabilizar? Então, eu acredito que sim. Por isso que, assim, o meu conselho é sempre o diálogo. Por quê? Porque você deve entrar em contato com a administradora, fazer a demonstração, por exemplo, das suas rendas, do que você está aferindo, porque você não está ali de má vontade ou a fim de não pagar aquilo. Você não está pagando por conta de você não poder, de fato, efetuar aquele pagamento. De fato, nós estamos em crise, o país ainda não se reestabeleceu, muitas empresas foram fechadas, e você provavelmente não voltou à vida que você vivia antes de 2020. Então, nesse caso, você deve procurar a administradora ou proprietário do imóvel, pagar
o valor do imóvel e, porém, a multa, pedir que você se exima dessa multa, justamente pelo fato de você estar encerrando um contrato por não poder mais honrá-lo. Então, se você não pode honrar um contrato, como é que você vai poder pagar uma multa contratual? Não faz nenhum sentido. E caso esse proprietário ou administradora de imóvel venha a negar ou sequer venha analisar a sua situação e seu pedido, aí sim, eu aconselho você demandar em juízo, desde que tenha provas o suficientes da sua situação econômica atual, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E aí sim, eu acredito que possa existir um acordo judicial, possa existir essa quebra contratual. Mas de antemão falando, eu tenho direito por causa da pandemia? Teoricamente, a resposta é não. Porém, deve-se analisar toda a situação probatória e o contexto em que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Quando a gente fala em contrato de aluguel e pandemia, a gente está citando mais aqueles contratos de aluguel que começaram antes da pandemia e tiveram a pandemia ali no miolo, né, dificultando muita gente, colocando muita gente em crise. Contratos de aluguel começados no meio da pandemia tiveram algum tipo de alteração ou esses contratos também passam pela mesma explicação anterior que você nos informou? Não, eu inclusive já fui procurada por alguns proprietários de imóveis justamente para fazer essa adequação de cláusula. E não só em contrato de pandemia, tá? Em contrato também de prestador de serviço, porque de fato a pandemia é uma coisa nova para todo mundo. E ninguém tinha isso previsionado em contrato. Só que é muito importante e interessante. Se você está fechando um contrato agora, você lê. Caso não tenha essa cláusula, você solicitar a inclusão da cláusula, ou se você é proprietário, você já de antemão já coloca aí uma cláusula prevendo isso, porque isso pode acabar amanhã, pode acontecer uma nova pandemia, enfim, nós vivemos num mundo de incertezas. Então, é muito importante você estar ali com um contrato adequado à situação. Quando você diz colocar a cláusula, essa cláusula consta o quê? Então, essa cláusula constaria, em caso de pandemia, uma pandemia severa no momento do lockdown, onde de fato as pessoas não tinham nenhum tipo de movimento, um restaurante, por exemplo, que sequer entregava delivery, ele não tinha nenhuma renda. Então, como você vai pagar um aluguel aí de 5, 6 mil reais, tendo ainda que pagar funcionário, tendo ainda outros custos, sem nenhum tipo de renda? Então, talvez uma isenção, talvez uma isenção do aluguel, manutenção de taxas, manutenção de condomínio, ou uma isenção é muito pesado, então assim, uma compensação de 50%, um desconto de 30%, enfim, algo que se vier a ocorrer, você já sabe que está respaldado em contrato. Se existir um outro lockdown a partir de 2021, como vai ficar o meu contrato? Você já está ali com uma cláusula te respaldando. Se acontecer, vou pagar 50% do aluguel, mas as taxas condominiais e taxas extras. Então, perfeito, você já sabe o que vai acontecer. Você já consegue previsionar o seu passivo, você já sabe que você vai gastar aquilo. O ruim é você não saber, não está nada previsionado, chegar o dia do pagamento do aluguel e você depender da boa vontade, ou do sim ou do não, da administradora ou do proprietário. E até o proprietário mesmo, que depende desse valor, se isso já é uma coisa previsionada em contrato, ele já sabe que ele não vai ter 100% esse mês, ele vai ter 50%. Então, ele consegue se ajustar dentro dos imóveis que ele tem, a renda que ele vai oferir ao final do mês. Muito bem. Bom, eu conversei com a advogada Railana Santana Faraco. A doutora Railana tem uma conta no Instagram com muitas informações jurídicas. Segue ela lá, que tem bastante coisa que você vai poder se informar muito. Quero agradecer pela sua participação mais uma vez e a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Beijão. Beijo, tchau, tchau. Viu? Mais um assunto bem importante para você. Agora a gente já está na reta final do programa. Antes de finalizar, eu vou dar uma diquinha do Mundo Pet. Você sabe que aqui no programa Luciane Fortunato a gente não deixa também de falar sobre a importância de se cuidar bem dos animais e também de se adotar animais, né, que estão abandonados. E a gente vai mandar um videozinho para você sobre alguns animais que estão para adoção no grupo Somos Todos Protetores.
então alguns animaizinhos que estão esperando um lar, esperando uma família no grupo Somos Todos Protetores. Se você não conseguiu anotar, é só ir lá no Facebook, né, no canal TV Petrópolis. A gente exibe nosso programa lá e também no meu canal Luciane Fortunato com 2 T's no final no YouTube. Você também vai saber, vai poder parar o vídeo ali e olhar direitinho, olhar melhor, né, o animalzinho que você de repente está interessado. Muito obrigada pela sua audiência. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube e que lá tem muito mais coisinhas interessantes para se passar para você. Um beijo, obrigada e tchau, tchau.